Ok, tudo no ar. Boa noite, estou preparando aqui, montando todo o material para a gente começar aqui a nossa jornada de Jyotisha Astrologia Védica. Um pouquinho mais, deixa o pessoal se conectar. Nós vamos dando sequência. Ok, só mais um minutinho. Só um pouquinho. Eu iniciei antes, porque nós vamos começar às 19 horas, para todo mundo se conectando. As pessoas que confirmaram a participação na jornada de Jyotisha Astrologia Védica estão chegando no momento. Então vamos aguardar mais um pouquinho. Ok, obrigado pela participação, para as pessoas se conectando. Um pouquinho nós vamos começar. Ok. Hoje à tarde mandei um link para todos que confirmaram sua participação, um link para acessar a aula. Tivemos um probleminha no link, não sei se todo mundo recebeu, algumas pessoas não receberam, então por isso que eu conectei aqui pelo Instagram e pelo Facebook também, tá? Para a gente acompanhar toda aqui a jornada de Jyotisha Astrologia Védica, tá? Mais um pouquinho. Só um pouquinho. Mais um pouquinho só. Ok, ótimo. Olá a todos, estamos aqui conectando para a primeira jornada de Jyotisha Astrologia Védica. Agora, tudo. Então, ótimo. Namastê a todos, vamos iniciar a nossa jornada de Jyotisha Astrologia Védica.
Obrigado pelas pessoas que se inscreveram, que participaram, que mandaram suas recomendações, né? Que tem interesse em estudar astrologia védica, a gente passar uma informação muito coerente, muito concisa, para que todo mundo consiga entender um pouco mais dessa ciência sagrada, né? Tá? Primeiro de tudo, todo processo védico, sempre a gente começa com um mantra. E pela astrologia, nós demos função mantra para Ganesha, né? Que é o pai da astrologia védica. Então, primeiro de tudo, sempre que vamos começar algum processo védico, vamos começar com um mantra. Então, vamos aprender um mantra para Ganesha, para quem já sabe, ótimo, só acompanha. Vamos fazer um bem simples hoje, um bem fácil. Seria Om Gan Ganapataye Namaha. Então, inspiremos. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Namastê. Então, bem-vindo todos, né, à jornada de Jyotisha Astrologia Védica. Quero passar são informações concisas desse sistema, tá? Hoje o que eu quero passar um pouquinho, falar um pouco da astrologia védica, do conceito, da forma que eu trabalho com a astrologia, né? A parte básica, precisamos conhecer também uma base de astronomia, né? É impossível você ser um bom astrólogo e você não entender de astronomia também, né? E quero falar que é o principal, falar um pouco de programa de astrologia védica, que esse que é o grande problema que há anos a gente trabalha com isso e a gente vê muita coisa errada, muita coisa mal informada, então é importante um bom programa de astrologia védica. E para começar eu preciso passar isso para vocês, para todo mundo baixe o programa de astrologia védica, tenha isso, para depois a gente poder andar um pouco em cima disso, para entender melhor como funciona, tá? Primeiro de tudo, uma coisa que eu costumo, como um astrólogo, trabalhar é com a precisão. Normalmente, quando a gente começa a fazer um mapa, eu tenho esse hábito e muitas vezes eu deixo até de fazer mapas, porque os horários que são passadas datas estão um pouco fora da pessoa, não tem certeza, tal, a gente não consegue fazer o mapa, depois a gente começa a fazer uma averiguação por datas e acompanhar. Isso é fundamental. Porque muitas vezes, quando uma pessoa passa lá, que nem eu nasci dia 5 de novembro de 1968, minha certidão de nascimento está às 10h40. Perfeito, ótimo. Fiz um mapa, dá um mapa. Depois a gente começa a bater, olhar um mapa, como a gente estuda o tempo todo o nosso mapa. Depois você começa a achar diferenças com períodos, períodos que vão acontecer alguma coisa, está esperando algumas mudanças, e realmente eu fiz uma correção de horário e meu horário de nascimento foi para 10h23. Isso acabou mudando o mapa, mudou casas, mudou bastante coisa no mapa. Então isso acaba gerando uma diferença muito grande. E eu, como um astrólogo, a partir do momento que eu pego um mapa e se estiver errado, eu estou passando uma informação errada, eu não vou ajudar, eu vou atrapalhar aquela pessoa. Então a responsabilidade de fazer algo muito bem feito, isso é bem importante, eu prego muito. Eu aprendi isso com um dos meus professores, foi o Kesavan Nair, o indiano, e ele fazia muito bem isso, de achar um mapa da pessoa, né? A partir do momento que você pega cálculos que o programa acaba calculando, às vezes lá dá um ascendente a 29,50 graus de um determinado local, por 2, 3 minutos, isso pode mudar o ascendente da pessoa e muda completamente o mapa, muda as configurações todas. E principalmente quando você começa a ver cartas divisionais do mapa, você, com o horário errado, as cartas divisionais todas mudam. Então, acaba sendo algo muito sério. Então, eu, por hábito, quando pego um mapa para fazer, eu pego dados da pessoa, as datas, se você casou, se separou, datas de nascimento de filhos, que são muito, muito eficazes para ver se o mapa está correto com os períodos. Muitas vezes eu pego mortes de família de pai e mãe, essas coisas são datas muito específicas que o mapa mostra muito claro isso. Então, a primeira coisa que eu faço é realmente fazer esse acompanhamento, esse entendimento do mapa astrológico, para que a coisa realmente seja muito precisa e muito certa. A partir do momento que a gente faça um mapa errado, a gente está passando uma informação errada. Isso, como a gente trabalha com
astrologia, e a astrologia aqui que é nada mais, nada menos que a gente vê karmas das pessoas. Então seria um karma ruim meu de passar uma informação errada para alguma pessoa que eu faça um mapa astrológico. Então isso acaba sendo muito sério, né? Perfeito. Então, jornada de Jyotish, astrologia védica, 100% online, 100% gratuita. Esse é o objetivo, passar informação para as pessoas entenderem. A astrologia védica é algo muito complexo. Eu sempre falo isso, é muito complexo, tem que estudar muito. Quanto mais você estuda, mais você vai querer estudar, mais vai se apaixonar. Isso acaba sendo algo assim que é fascinante no decorrer do desenvolvimento de cada pessoa, né? Só que a astrologia védica, isso foi compilada há muito tempo atrás, né? Então nós temos os livros clássicos da astrologia védica, né? O Brihadarashtra Shastra, tem vários outros livros, então a gente acaba usando isso. Então, esse material está tudo pronto, isso já veio de ancestrais, já veio de uma outra forma compilada isso. O que nós temos que fazer é realmente estudar esse processo todo, né? E que nem quando eu falo, nós temos que decorar tudo isso. Estou falando em decorar talvez 3, 4, 5 mil páginas de material, realmente é isso. Mas eu desenvolvi uma técnica, uma forma de como a gente ia aprendendo isso com o decorrer do trabalho. Então, isso foi bacana, né? Depois de muitos anos estudando astrologia védica, muitos anos compilando material, muitos anos fazendo cursos, né? Então, cada 1, 2 anos eu fazia um curso novo de astrologia védica, assim, a gente foi se desenvolvendo, e que eu via, principalmente, muitas pessoas faziam curso e não conseguiam fazer mapas, não conseguiam desenvolver o conceito da astrologia, de trabalhar com isso. Eu mesmo, é um exemplo, que depois de 3 anos de estar estudando astrologia, que eu comecei realmente a começar a fazer mapas astrológicos. E também tinha outras atividades, como trabalhando com a medicina Ayurveda, tal, atendendo consultas e assim, me dedicando mais a essa parte. Chegou um momento que eu me dediquei mais exclusivamente à astrologia védica, né? Que meu sonho é realmente trabalhar isso, minha aposentadoria, eu quero estar fazendo mapas astrológicos, assim, e que é uma coisa muito prazerosa, porque está ajudando pessoas, está dando a condição das pessoas entenderem seus processos, suas coisas, seus caminhos, né? Sua jornada nessa vida. Então, trabalhar com a astrologia védica acaba sendo algo muito especial. Tá? Então, nesse processo eu desenvolvi um sistema de passar informação para as pessoas que elas saem fazendo mapas astrológicos, né? O último curso que eu fiz, eu estava em Portugal, tinha uma turma aqui no Brasil, tinha alguns portugueses participando, e realmente teve aluno que já saiu do curso fazendo mapas, atendendo, já está um tema, já começou a compilar seus mapas, começou a trabalhar, então isso realmente foi a proposta que eu fiz com as pessoas, que vamos fazer o curso, e vocês vão sair do curso fazendo mapas astrológicos védicos, porque eu desenvolvi um sistema de estudo, um sistema de compilações de material que permite você fazer as consultas todas e fazer os mapas astrológicos, esse que é o objetivo final. Só que com isso é muita informação. Nós estamos falando aí de material mais ou menos de 1.200 páginas aí para estudo, tá? Espera aí que não é bem assim que você tem que decorar tudo isso. Você vai ter que decorar no decorrer do desenvolvimento, né? Primeiro você vai consultando e vai montando os mapas, vai pegando as informações, isso está todo compilado nos clássicos da astrologia védica, é muito bem formatado esse material, então tudo tem o seu tempo, tá? Mas o que eu falo, a astrologia védica são regras, regras e regras. E nós temos que saber todas as regras. Decorar todas as regras é impossível, por isso que nós vamos ensinar a compilar isso de uma forma escrita, depois você vai fazer a leitura e vai ter escrito isso. Então, acaba toda vez que você faz um mapa, você tem escrito, você vai desenvolvendo, você vai gravando, quanto mais mapa fazer, mais você grava, gravando um pouquinho mais, e assim vai indo, vai chegar uma hora que realmente está tudo lá dentro, né? Eu sei bem disso, quando eu comecei a estudar a medicina Ayurveda, eu tinha esses processos assim, que eu estudava muito, né? Eu estudava muito e as informações vinham, eu sonhava com a medicina Ayurveda, eu tinha processos, eu recebia tratamentos em sonho, aquelas informações o tempo todo, porque a gente vai bebendo desse conhecimento e realmente a gente vai entrando nesse processo, tá? Quanto mais estudar, mais você
vai entrando. Por isso que é importante os mantras, toda a egrégora da astrologia védica, é importante se participar no seu dia a dia de tudo isso, tá? Então, vamos lá para o assunto. Primeiro, como eu falei, primeiro, a preocupação é realmente ter as datas corretas. Uma data errada é um problema muito sério. Você vai fazer um mapa errado. Meu próprio mapa eu já olhei umas 10 vezes, já recalculei, calculei. Então, sempre dá muito trabalho, né? Outra coisa importante que eu vejo, eu tenho um grupo lá de estudos, lá do Instituto Bem da Terra. Eu vejo várias pessoas mostrando aplicativos de celular, botando meu mapa, esse mapa, aquilo. Até hoje, eu não encontrei um aplicativo de celular que tivesse uma informação precisa de astrologia védica. Não encontrei. Então, eu uso o iPhone, talvez os aplicativos do iPhone, não sei se Android tem alguma coisa assim, mas hoje eu não encontrei. Eu acho muito difícil ter, porque eu vou mostrar um programa para vocês que é extremamente complexo, extremamente muita informação. Um aplicativo de celular não tem essas informações e os cálculos não são tão precisos. Então, eu uso o aplicativo de celular para astrologia védica para dar uma informação, para brincar um pouquinho, para passar uma informação para a pessoa, mas quando realmente vou fazer o mapa, eu mergulho em várias fontes de estudo de cálculos e programas, às vezes os 2, 3 programas para ver se os cálculos estão precisos, e aí a gente começa realmente a fazer. Senão, por isso que a primeira coisa é um bom programa de astrologia védica. E hoje é possível ter isso, né? Porque nós temos um programa muito bom, que é o Jagannatha, e um ser iluminado, aí, o Niri Sinha, um astrólogo famoso, aí ele fez esse programa, ele disponibilizou para todos gratuitamente, né? Então, temos que usar esse programa e abusar e aprender. Então, eu vou ensinar como é que a gente vai fazer isso, tá? Perfeito. Então, o que eu quero que vocês façam? Para quem não fez inscrição, faça inscrição. Quando fizer a inscrição, vai entrar um link. Essa aula de hoje vai estar postada a partir depois da aula, já vai estar pronta para ser revista, vai estar na página lá que foi escrito, que foi o link de informação. Lá também tem um link, eu fiz um e-book, um simples e-book, lá deve ter umas 200 e poucas páginas, para a gente começar a estudar um pouquinho da astrologia védica. Ali é uma parte de uma compilação, eu acabei fazendo um resumo de algumas coisas ali, para dar um formato nessa nossa jornada aí, para ter um conteúdo que se possa estudar, tá? Porque são assuntos muito complexos e a gente precisa entender. Quando eu falei que a gente precisa saber um pouco de astronomia, isso é básico. Tem como você olhar os planetas e você não entender onde eles estão, como é que eles funcionam, qual que é o giro, né? Então, para Saturno, ele demora 2 anos e meio para atravessar uma casa astrológica. Rahu Ketu, 18, 19, às vezes retrógrado há 20 meses, atravessando uma casa astrológica, precisamos saber disso, né? O Sol leva 30 dias para fazer um... Então, nós temos que saber esse formato, como é que eles giram, para que lado, Vênus é outro movimento, Rahu e Ketu são retrógrados o tempo todo. Então, isso é importante, essa base. Então, a gente olhar para o programa e fica muito vazio. Agora, a gente olhar para o céu e entender os movimentos, principalmente os trânsitos, né? Que nós estamos terminando esse ano um trânsito de Saturno de 2 anos e meio, ele fica em movimento retrógrado, ele demorou até mais tempo, né? Ele está lá em Sagitário. Então, a partir do dia 23 de janeiro de 2020, Saturno sai de Sagitário e entra em Capricórnio. Mudou completamente. Então, a previsão para todos os mapas, todas as pessoas, nós temos que fazer um trânsito de Saturno, transitando 2 anos e meio no signo de Capricórnio, né? E quando a gente fala de Saturno, Saturno está aspectando, ele aspecta a 3 a partir dele, a oposição que é a casa 7, e a casa 10 a partir dele. Então, tudo isso lhe dá uma combinação muito forte dentro do mapa solar. Então, nós temos que entender de astronomia, senão a gente não consegue fazer uma precisão, senão a gente fica só aquela coisa muito básica da astrologia, isso não ajuda nada, não ajuda muitas pessoas, porque você acaba passando uma informação, mas fica só bonitinho as luzinhas e tal, e não é bem assim que funciona na prática, tá? Então, por isso que eu coloquei ali um pouco falando sobre astronomia, tá? Perfeito. Então, o que eu quero passar? Ó, este
aqui é um programa de astronomia que é o Jagannatha Hora Shastra, né, desenvolvido pelo Niri Singh, um astrólogo muito famoso, que muito bom, uma pessoa assim que tem, entrem no site dele, do Jagannatha Hora Shastra, entre no site, vocês vão ver lá para baixar isso gratuitamente, tá? Vocês entrem, baixem e já instala, tudo muito simples, muito fácil, ele já está toda formatadinho, que mostra a complexidade do programa, tá? Agora, uma coisa muito legal, usuários da Apple, eu sou um usuário da Apple, eu sempre tive problema de ter um programa de astrologia védica. Então, existe um programinha que você baixa ele e você instala qualquer programa Windows dentro desse programa que é possível ver no Apple. Agora, depois eu vou passar o nome do programa, que eu não vou abrir, que está gravando ali, não vou abrir, não lembro de cabeça isso, tá? Mas eu uso há muito tempo esse programa, usando um programa que é totalmente desenvolvido por Windows, eu uso no Apple, através desse programa que faz a leitura. Então, isso acaba sendo algo bem importante, tá? Então, aqui, essa complexidade toda, que tem muita informação de todos os lados, então, isso que eu quero mostrar para vocês, a importância de um bom programa de astrologia védica, né? Tá? Então, aqui, vamos pegar esse mapa, deixa eu colocar um mapa aqui de uma pessoa neutra, para a gente não estar falando aqui. Deixa eu pegar uma pessoa aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos ver se vocês não conhecem o mapa. Esse é um mapa polêmico aqui, mapa Luiz Inácio Lula da Silva, e está na moda, né? Então, e também, eu não sei se o mapa, a data realmente desse mapa é dele mesmo, pode estar no momento errado, alguma coisa pode dar alguma diferença, tá? Mas o importante é que eu quero passar exatamente, pegar um mapa de uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa, para a gente ver o que ele está vivendo, que vai dar algumas explicações, tá? Então, quando a gente pega o programa, ele vem assim, ele passa aqui Horácio, que é um mapa natal, nós temos Bava, é outra informação. Você viu que o Bava, ele tem, deixa eu ver no caso do Lula, Bava, tá tudo igual, nós temos uma mudança aqui, ó. Todo mundo se juntou aqui nesta casa, vê que eles subiram para cá, tal. Isso que eu quero mostrar. O que quer dizer tudo isso? Isso aqui, o Bava, Horácio, é exatamente a posição dos planetas nos signos, nas constelações. Então, isso aqui é como está no céu. Então, eu tenho no meu iPad um programa de astronomia. Então, quando vai o programa de astronomia, põe a data exata, o horário, o dia, o céu vai estar formado desse jeito. Eu consigo até ler o mapa da pessoa através de um programa de astronomia, porque isso aqui está correto, né? Eu só não consigo saber onde está o ascendente, porque isso é outro cálculo que um programa de astronomia não calcula, não tem nada a ver com isso, tá? Então, aqui a gente acaba olhando assim, essa formação. Sempre quando a gente pensa, nós vamos pensar aqui, casa 1, casa 2, casa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, tá? Essa é a formação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 casas astrológicas, tá? Quando a gente fala em casa astrológica, nós vamos pensar, casa 1. Normalmente a gente está vendo ali as coisas pessoais da pessoa, né? O que ela veio fazer, a alma dela, o processo dela está na casa 1, a gente olha isso. Casa 2, a gente vê riqueza, né? Ganhos, essa coisa. Casa 3, a gente vê irmãos. Outros assuntos, a gente vê parentes, tal, tem outras informações também nessa casa. Mas estou dando uma passada sobre isso. Naquele material está bem explicado tudo isso. Na casa 4, a gente vê mãe, a gente vê propriedades, né? Essas coisas assim. Casa 5, a gente vê filhos, tá? Filhos, também a gente vê também a coisa das coisas, alguns karmas, coisas que nós vamos buscar para frente para a evolução, né? Casa 6, a gente vê inimigos, a gente vê
às vezes, doenças, né? A gente vê alguma coisa nesse sentido. A gente já pega uma casa maléfica, casa 6, 8 e 12, casas maléficas, né? Então, casa 6, casa 7, a gente vê cônjuge, né? Cônjuge, marido, esposa, né? As associações, as parcerias na vida, né? Casa 8, uma casa maléfica, a gente vê aí longevidade, vidas, a gente vê mortes, a gente acaba vendo algumas coisas aqui, a gente vê laços de relacionamentos, separações, uma coisa a gente pega aqui nessa casa 8. Casa 9 a gente vê sorte, né, ganhos, as coisas, a capacidade da pessoa, e a gente vê uma projeção de vida, uma coisa que a pessoa vai alcançar, que ela tem facilidade e tal, a gente vê nessa casa. Casa 10, profissão, trabalho, que ela veio fazer nessa vida, nessa jornada, né? Casa 11 tiver retorno, alguns créditos que as pessoas têm, ganhos que ela tem para receber nessa vida, facilidade, né? Casa 12 é perdas, né? Os karmas, moksha, que a gente fala, liberação, evolução espiritual, tudo isso a gente acaba vendo dentro dessa realidade dessa casa, tá? Dando uma pincelada sobre isso, né? Todo, como é que funciona, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Começa com Áries, termina com Peixes, tá? Esse é o processo. Só que quando a gente vai olhar um mapa astrológico, a casa 1, onde caiu o ascendente, o programa calcula isso, a casa 1 acaba, a casa onde está o ascendente é a casa 1, né? O ascendente aqui caiu em Capricórnio, tá? Capricórnio, então a casa 1. Casa 12 caiu aqui em Sagitário, tá? Coincidência, eu tenho ascendente Capricórnio e tenho o Sol em Libra, então nós temos duas coisas igual eu, Lula. Então quer dizer que eu tenho chance nessa vida, não ser preso, porque eu não tenho essa combinação aqui do Rahu e do Ketu aqui na 12, que leva essas coisas. Graças a Deus, eu tenho o Rahu e Ketu aqui na casa dos irmãos, aqui na Rahu na casa dos irmãos, e o Ketu aqui na casa 9. Então são outros problemas que eu tenho, não os problemas dele, tá? Tá? Então, nesse processo a gente começa a fazer. Então, casa 1, o ascendente em Capricórnio. Casa 2, o ascendente aqui aqui casa 2, riqueza, né? E assim por diante, tá? Então, essa é a combinação que a gente precisa entender. Só que, vamos falar um pouquinho, vamos complicar um pouquinho isso. Tudo na astrologia védica é regras. E as regras a gente tem que gravar. Regras mais importantes na base da astrologia védica. Então, as regências, a gente precisa saber disso muito claro. Aqui, Áries, quem rege é Marte. Aqui, Touro, quem rege é Vênus. Gêmeos, quem rege é Mercúrio. Câncer, quem rege é a Lua. Leão, quem rege é o Sol. Virgem, quem rege é Mercúrio. Libra, quem rege é Vênus. Escorpião, quem rege é Marte. Sagitário, quem rege é Júpiter. Capricórnio, quem rege é Saturno. Aquário, quem rege é Saturno. E Peixe, quem rege é Júpiter, tá? Então, vamos facilitar isso aqui. Marte rege sempre nas suas oposições, tá? Mas Marte rege Áries e Escorpião. Vênus rege Touro e Libra. Mercúrio rege Gêmeos e Virgem. Júpiter rege Peixes e Sagitário. Saturno rege Capricórnio, Aquário. Câncer, a Lua, Sol, Leão. Tá? Então, vamos fazer recapitular. Quem rege essa e essa, Júpiter. Quem rege essa e essa, Marte. Quem rege essa e essa é Vênus. Quem rege essa e essa é Mercúrio. Lua, Sol. Os dois aqui são o Saturno. Tá? Essa é a base que a gente precisa saber. Se não decorar isso, não avance. Não tem como ir para frente se não souber essa base da astrologia. Deixa eu botar aqui uma forma maior para a gente ver aqui. Deixa eu pegar um mapão grande aqui, tá? Então, acho que aqui ficou mais fácil de ver. Então, Áries, Marte. Escorpião, Marte. Touro,
quem rege é Vênus. Libra, quem rege é Vênus. Virgem é Gêmeos, quem rege é Mercúrio. Virgem, quem rege é Mercúrio. Quem rege Peixes, Júpiter. E quem rege Sagitário, Júpiter. Júpiter, Júpiter. Marte, Marte. Vênus, Vênus. Mercúrio, Mercúrio. Essas duas, Capricórnio, Aquário, Saturno. Quem rege Câncer, a Lua. Quem rege Leão, o Sol. Então, bem fácil gravar. Júpiter, Júpiter. Mercúrio, Marte, Marte. Vênus, Vênus. Mercúrio, Mercúrio. Lua, Sol. Saturno, Saturno. Essa é uma base que tem que ser gravada. Não tem como ir para frente sem saber isso, tá? Isso você vai usar o tempo todo. Esse é o conceito primário da astrologia, tá? Então, voltando lá, deixa eu voltar aqui. Então, nós estamos aqui com ascendente. Deixa eu voltar aqui. Estão dois mapas juntos, fica um pouquinho difícil de enxergar isso. Então, vamos voltar aqui. Tá? Então, aqui são vários mapas que nós temos no programa. Nós temos aqui na Vancha, que vai ver a divisional da casa 7, relacionamentos, casamentos, aqui, uma coisa que a pessoa vai ter uma projeção assim na parte da vida e tal. Bava. Isso aqui é fundamental. Isso aqui acaba dando um problema, acaba pegando muito astrólogo por causa desse Bava aqui. Então, aqui é constelação. A hora do nascimento, os planetas estão no céu, estão configurados nesse formato. Bava é uma correção. Então, por convenção, isso estão nos textos clássicos, por convenção, a casa, o ascendente fica exatamente dentro de uma casa 15 graus para cá, 15 graus para cá. Tá? Então, vamos pegar neste caso aqui. Lagna, ascendente, está 23,48 graus. Né? Lá em Capricórnio, tá? Tá aqui. Só que a casa 1, que é o ascendente, ele tem que começar 15 graus. Então, o que ele faz aqui? Ele pega 23,48, diminui até chegar à metade, que uma casa só tem 15 graus, cada casinha dessa tem 15 graus, 30 graus, 30 graus, 30 graus, e o ascendente está no meio, 15 graus. Então, o que ele faz nesse quadro de baixo é corrigir 23,48 menos os 15 graus, vai dar, menos a diferença para chegar a 15 graus, vai dar essa diferença. E quando dá bava, então começa a casa 1, 15 graus, aqui vai mudar a casa, vai todo mundo posicionar dentro. Isso muitas vezes é suficiente para tirar algum planeta da sua localização. Então, vamos pegar aqui, nesse caso, esse mapa. Todos os planetas estavam ali na casa 7 de relacionamento, no Bava, ele jogou todo mundo lá para a casa 6. Tá? Casa 6 é a casa do inimigo. Olha lá o Lula com quantos inimigos? Marte, Rahu, Lua e Saturno na casa 6. Por isso que tem esses problemas todos que ele está passando, as dificuldades aí, preso e tal, tudo isso, né? Casa 6 acaba tendo muita perseguição, muita coisa aí acontecendo no processo dele, tá? Tá? Então, esse Bava é só correção das casas. Então, quando eu olho qualquer coisa para ver os aspectos dentro dos signos, tal, eu olho Raci. Quando eu ver uma coisa de casa, somente casa, eu venho no Bava. Eu conto Bava para casa. Então, são coisas completamente diferentes, mas no decorrer das leituras a gente vai pegando interpretação, isso vai ficando muito mais claro, tá? Então, esse é um conceito. Esses aqui são outros divisionais aqui, a gente vê filhos, a gente vê trabalho, a gente vê, conforme a gente vai buscando muitas divisionais, o que a gente vai buscar. Isso é um assunto bem mais profundo para frente aí, tá? Então, dentro de um programa, essa é uma base que a gente precisa. Mas é uma coisa muito complexa esse programa, porque tem muita informação, tá? Então, quando a gente começa a olhar aqui, ó, dashas, isso aqui é muito importante. Isso aqui vai mostrar os períodos que a gente vive, tá? Dando uma pincelada do que é um programa de astrologia. Então, os dashas são os períodos que a gente vive. Então, vamos pegar aqui nesse exemplo. Aqui em 2019, aqui ele está vivendo o dasha de Marte. Marte está lá na casa 6 do inimigo.
com problemas, né? Tá? Uma combinação muito forte em cima de vários aspectos aqui do mapa dele. O que mais? Perfeito. Então, Marte está na casa, estamos vivendo 2019, entrou no mês 7, então tem movimento a partir de janeiro. Não, nós estamos aí. Ele vai entrar em Marte a partir de julho de 2019. Então vai ter mudanças no ciclo dele. Deixa eu voltar, vamos ver que ele está vivendo mesmo. Então, está vivendo aqui, 2019, o Dasha da Lua. Com o Bukti, com o Antardasha aqui do Sol. Nós estamos no mês 5, 21. Hoje é 21, exatamente hoje ele entrou com o Pratardasha de Ketu. Tá? Então, isso rege a vida de todo mundo. A gente consegue, quando nós estamos falando de Dasha, nós estamos vendo exatamente aqui. Vivendo na casa 6, o Sol aqui na casa 10, tá? E o Ketu também está lá na casa... o Ketu na casa 12, tá? Então nós temos vários aspectos mostrando a dificuldade que está passando um período mais turbulento da vida. Então ele vai ter um movimento de mudança a partir de julho de 2019, que ele vai viver com Marte. O Marte na casa 6. Marte na casa 6, ele é o regente da casa 6, então isso começa a ficar forte. Então ele começa a ter força no mapa dele para ter movimentos, aí vai acontecer alguma coisa na vida dele a partir de julho de 2019, aí, tá? Então, coisas mais precisas acontecendo aqui. Então, isso é bem bacana aqui de a gente perceber as mudanças, né? Essa semana até teve alguém lá no grupo de estudos da Astrologia Védica do Instituto Bem da Terra falando de um mapa lá que ele estava passando tantas dificuldades e tal, e realmente eu peguei lá, mostrei que estava vivendo o período de Rahu, que é um período difícil, o Antardasha de Saturno, um dos piores períodos da vida quando tem essa junção. Depende de onde está caindo as casas, principalmente. Então, momento de parada, momento de problemas, dificuldades, um monte de coisa acontecendo. Então, esses dashas aqui é onde a gente pode dizer quando os ciclos vão mudar, quando os ciclos vai entrar um ciclo bom, às vezes vai entrar um ciclo ruim, e muitas vezes isso vai determinar muitas coisas acontecendo na nossa vida. Ciclos que a pessoa vai casar, ciclos que a pessoa vai ter filhos, ciclos que a pessoa vai morrer mãe, vai morrer pai, tudo isso está dentro desses ciclos informando os períodos. Você vai trabalhar, vai perder emprego, tudo isso. Nós conseguimos pegar nisso. Então, por isso que os dashas são uma outra forma de a gente ver um mapa astrológico extremamente necessária e precisa para a gente entender. A partir do momento que eu tenho a data correta, tá? Isso é bem importante. Não adianta eu fazer mapa e ter datas erradas aí, que vai causar problemas aí, de erros de datas e não bater as datas precisas, tá? Então, deixa eu só mostrar para vocês um exemplo. Eu me lembro uma vez, onde eu fiz uma correção do meu mapa, e eu estava num período que as coisas não estavam acontecendo, não estavam funcionando bem, e eu olhava no meu mapa e sabia quando entrasse Mercúrio, meu Mercúrio está muito bem, por estar na casa 10 da profissão, e ia melhorar, eu ia vender cursos, a coisa ia dar uma melhorada, e não acontecia. E coincidiu de ter um curso de astrologia lá na época, e realmente o astrólogo indiano, ele olhou para mim, não, já era para estar acontecendo, tal. Aí eu vi que meu horário estava errado, fiz uma correção, na correção que eu acabei achando uma diferença de 17 minutos, e isso foi os minutos suficientes para ver que aquele Mercúrio não tinha entrado, ele ia entrar para frente. A partir do momento que entrou o Mercúrio, minha vida mudou, eu vendi 2 cursos e normalizou a situação financeira. Então, isso aqui é bem preciso, tá? Se a gente tem as datas erradas, as coisas não acontecem, e é frustrante você falar para uma pessoa que vai acontecer e não acontece. Então, isso é bem importante nesse processo aqui, tá? Então, vamos dar seguimento para tudo isso, tá? Então, dando uma pincelada sobre os dashas, tá? Como é que... Então, essas datas aqui é para o resto da nossa vida. Nós temos um cálculo que o programa faz para 100 anos de vida, que isso estimula uma vida
normal, tem pessoas que vivem um pouquinho mais, mas em média é para todo mundo viver 100 anos se cuidar do corpo aí, né? E não tiver um karma de uma vida menor, né? Então, um programa a gente consegue exatamente, um mapa a gente consegue saber os períodos que vai terminar o ciclo dessa vida, essas coisas tudo a gente consegue precisar muito bem no mapa astrológico, né? Perfeito. Ali no Instagram deu uma quedinha ali. Opa, voltou. Tá? Então, isso é uma informação. Então, quando a gente começa a andar em programas, eu vou aqui em View, aqui para vocês terem uma ideia. Aqui. Eu vou colocar yogas. As informações mostram os yogas que a pessoa tem. Yogas são processos, assim, às vezes processos bons, às vezes é sucesso ruim, que vai mostrando a capacidade de sucesso na vida, as combinações, tá? Então, são mais informações que ajudam a gente entender o mapa. A gente vai pegar a informação de tem yogas muito poderosos, assim, de riqueza, de sucesso, de tudo isso. Então, acaba sendo bem importante essas informações, tá? Então, vamos voltar aqui no básico aqui, tá? Outra informação que a gente encontra aqui no programa, que é muito legal, são esses períodos aqui, que a gente vai pegar aqui. Esses períodos que a gente consegue aqui, ó, Astakavarga, olhar aqui informações do mapa aqui, ó. O ascendente tem 4 pontos aqui. Quando a gente olha, esses pontos são cálculos que o programa faz da força de cada planeta, né? Então, estamos ali, o ascendente tem 4 pontos. 4 pontos é neutro, 8 é o máximo e para baixo de 4 é negativo, tá? Então, o ascendente está neutro. O Sol tem 4 pontos, mas quando a gente vê o Sol, ele não está bem, ele está debilitado ali no caso. Depois eu já vou explicar melhor isso. A Lua tem 5 pontos, então está positivo. O Marte tem 5 pontos, está positivo. Mercúrio tem 6 pontos, está muito bem. O Júpiter tem 3 pontos, está fraco, está negativo. Vênus tem 6 pontos, está positivo. Saturno está neutro em 4 pontos. Então, isso é mais uma informação que a gente tem dentro dessas informações aqui, tá? Só mostrando aqui. Então, nós temos mais informações que o programa calcula. Veja aqui. Então, tudo isso vai dando informações aqui. Olha só. Aqui está a vaga, aquele que eu li agora, tá? Forma de gráfico dessa forma assim. O Vinchotaka Paka Bala são os períodos ali, os dashas. Como é que vão ser? Se vão ser ruins, se vão ser bons. Você veja esse mapa aqui. O 10 é neutro, para baixo de neutro é negativo e para cima é positivo. Você veja a estabilidade aqui de sorte e sucesso dentro desse mapa aqui, ó. Tudo positivo para cima. Período de Vênus 14.1, Mercúrio 14.3, Marte 13.1, Lua 14. Muito bom um mapa nessa posição. Vaishekhansa é outra forma de a gente ver aqui combinações de riquezas, combinações de sucesso aqui, ó. Tá? Então, nós temos aqui Marte, ó, o período de Marte aqui, ó, muito forte. Tá? Muito forte. Nossa, então a média é sempre 4, 5. Veja o período de Marte aqui, extremamente importante, sucesso. Lua também. Combinação muito poderosa. Normalmente os mapas normais, assim, isso aqui é muito baixo. Então tem várias combinações aqui de muito ganho, muito sucesso aqui. Muito interessante, não tá? Então, você veja como a complexidade de um bom programa de astrologia védica, tá? Que vai dando muitas informações aqui. Bala é força, tá? Então tem várias formas de a gente ver força direcional, força, né, força de arranque, força, sabe? Então, tudo são informações. Então, isso precisa ser tudo estudado, precisa ser tudo decorado. Tem que saber realmente como usar isso, como é que essa informação vai ser útil, tá? Então, essa cirurgia é isso. É só a gente decorar. Decorar, aprender, trabalhar, que a gente vai ficando bom e cada vez melhor, assim. Então,
esse é o sistema. Então, por isso que eu falo, não adianta você querer ser astrólogo, muita gente tem os aplicativos de celular, quer fazer alguma coisa, um aplicativo não tem condições de ver as informações e precisão, tudo isso. Então, precisa de um bom programa. Então, por isso que sempre eu olho, hoje em dia, eu olho esse programa, gratuito, disponível, né, para quem chegou agora, entre lá, Jagannatha Hora, lá no site do Jagannatha e baixe esse programa, tá? Baixe o programa, instale, porque nós vamos estar usando isso no decorrer e bem formatado tudo, tem muita informação, tá? Então, vamos voltar aqui, básico. Aqui nós temos trânsitos, né? Olha aqui, ó. Show de trânsito. Vou botar para esse mapa aqui os trânsitos que estão calculados aqui, tá? Como eu falei em trânsito aqui, ó. Olha a bagunça que está aqui nessa casa. Saturno em Sagitário, Lua e Queto. Todo mundo está transitando. Saturno só sai daqui dia 23 de janeiro de 2020. Né? Então, Júpiter está aqui já há um bom tempo transitando em Escorpião. Ele está melhor aqui. Vênus transitando, deixa eu ver, Marte, o Sol, Mercúrio. Então, cada movimento de trânsito a gente consegue saber. O Saturno demora 2 anos e meio, o Rahu e Ketu 18 meses, né, para fazer seu trânsito. Júpiter, o Sol leva 30 dias, a Lua demora 24 horas para fazer seu trânsito. Então, cada planeta estão girando e cada giro tem uma informação para a gente agregar, tá? Então, trânsito é uma ferramenta fundamental na astrologia védica para fazer um mapa. Então, você pode fazer uma previsão perfeita, saber que se não fizer o trânsito junto não adianta nada, porque a influência de um Saturno transitando 2 anos e meio num signo é muito grande, né? Como eu falei. Então, vamos pegar aqui nesse caso aqui. Saturno está transitando em Sagitário. Daqui ele aspecta a casa 3, a 7 e a 10 a partir dele. Então, ele está aspectando a casa 2 da riqueza. Saturno aspectando a casa 2 tem perda, né? Opa, eu vou ter que colocar uma bateriazinha aqui que está acabando. Só um pouquinho, desculpa aí, senão a gente perde. A gente perde aqui a informação, tá? Só botando um cabinho aqui, pronto. Tá? Então, Saturno transitando em cima da casa 12. Tá? Casa 12, casa de perdas, casa de dificuldades. Saturno ficou 2 anos e meio ali, realmente, causando muitos danos em cima da casa 12. Quando ele faz seu aspecto na casa 2, 3, aqui está o ascendente, aqui está a casa 2 da riqueza, fazendo um aspecto negativo. Fazendo aspecto negativo lá na casa 6, na casa do inimigo. Né? Então, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui nós estamos falando da 7, 8, 9, aspectando na casa 9, a casa da sorte. Então, para este mapa, esse trânsito 2 anos e meio de Saturno foi horrível. Muitos problemas trouxe para esse mapa, esse nativo aí, tá? Então, por isso que a gente, é muito importante essa informação de trânsito. Temos que saber muito bem como usar esses trânsitos. Tá? Vamos voltar um pouquinho aqui no básico. Tá? Informações, deixa eu ver, trânsitos. Aqui nós temos outras informações. Aqui, vários mapas divisionais, tá? Cada mapa divisional desse tem uma informação, tá? Quando ver na Vancha aqui, vai ver relacionamento, casamento, tal. Né? A gente mostra aqui, olha só, ascendente a casa 7, relacionamento em Rahu e Ketu. Mostra um karma grande aqui no relacionamento, aqui, com separação, perda, e com Saturno aspectando isso aqui, vários problemas no casamento, aqui mostrando para esse nativo. Mais aqui da chancha. Então, tudo é uma informação. Então, por isso que a gente precisa de um bom programa de astrologia védica, saber como utilizar tudo isso, tá? Vou voltar aqui no básico. Deixa eu ver as informações que eu quero passar. Isso. Então, o que nós temos que pensar nisso? Quando a gente fala de planetas, nós temos, assim, várias combinações que são bem complicadas, porque tem locais que um planeta cai, que ela está numa casa de amigo, tá? Às vezes cai numa casa de inimigo.
às vezes cai numa casa maléfica, uma casa 6, 8 e 12. Então, cada posição que cai os planetas acaba dando uma informação. Então, isso é leitura de mapa e nós temos que saber muito bem e muito decorado, muito assertivo isso, né? Então, e nós temos posições de planetas exaltam, que tem a sua expressão melhor, e tem posições que os planetas debilitam, que acabam tendo os seus piores efeitos, tá? Então, isso é bem importante. Então, vamos pegar a primeira coisa aqui, deixa eu tirar aquele trânsito aqui, que eu estou nos trânsitos ainda. Vamos voltar aqui para o mapinha normal. Voltou. Então, o que nós temos parzinhos? O Sol e Saturno são parzinhos opostos, os dois se odeiam. Os dois não podem cair juntos, eles vão se matar, eles vão criar danos. Então, quando um cai na casa do outro, também nós temos problema, tá? Então, nós temos assim, o Sol exalta em Áries. Então, todo o ariano, as pessoas têm o signo de Áries, o Sol está lá, essa pessoa tem o Sol exaltado, uma pessoa que já veio predestinada a ter sucesso na vida pelo Sol exaltado, pelas suas coisas. Infelizmente, isso é a realidade, né? E o Sol debilita aqui em Libra. Então, todas as pessoas que têm o Sol em Libra já têm problemas, né? Porque o Sol está fraco. Então, deve você me falar, como é que essa pessoa teve problemas e virou presidente da República, né? Então, no meu caso é a mesma coisa. Eu tenho o signo, o ascendente Capricórnio e meu Sol está em Libra. Então, eu tenho chance aí, talvez, de me candidatar a presidente aí, tá? Então, só que nós temos outras combinações no mapa que vão mostrar. Nós temos cortes de debilitação. Nós temos várias regras que vão mostrando isso. Então, quando a gente pega um mapa solar, nós temos um corte muito grande em cima do mapa. Né? Então, normalmente, dois cortes de debilitação é um mapa muito forte. Né? Então, aqui, o Sol exalta em Áries e debilita em Libra. Saturno exalta em Libra e debilita em Áries. Ok? É o parzinho Sol e Saturno, os dois. Onde um debilita, o outro exalta, tá? Sol exalta em Áries e Saturno debilita em Áries. Sol debilita em Libra e Saturno debilita em Libra. Então, esse é outro casalzinho, certo? Outro casal, Mercúrio e Vênus, tá? Vênus exalta em Peixes e debilita em Virgem. Mercúrio exalta em Virgem e debilita em Peixes, ok? Quem rege essa casa aqui é Júpiter, quem rege essa casa aqui é Mercúrio. Outra combinação, Marte e Júpiter, tá? Marte exalta em Capricórnio e debilita em Câncer, tá? Por isso que eu falei. Pessoas têm duas debilitações com corte e têm poder de chegar a ser presidente, que é o caso. Sol debilitado, Marte debilitado, os dois com corte de debilitação. Então, é um mapa muito forte e acabou acontecendo isso. Virou presidente muito conhecido, né? Tá? Então, essa é uma combinação, a gente chama de Nitya Bandha, um yoga aí favorável para isso, sabe? Então, perfeito? Então, Marte exalta em Capricórnio, Júpiter debilita em Capricórnio. Marte debilita em Câncer e Júpiter exalta em Câncer. É outro casalzinho, tá? Então, casalzinho Sol e Saturno, o outro casalzinho Vênus e Mercúrio, e o outro casalzinho é Júpiter e Marte. Aí sobrou só a Lua de fora. Então, a Lua exalta em Touro e debilita em Escorpião, sozinho, tá? Exalta em Touro e debilita em Escorpião, tá? Isso é uma informação que nós temos que saber, assim, de cor. Não tem como olhar um mapa e não saber isso, porque você vai saber essas informações, assim, muito precisas dentro de um mapa astrológico. Então, isso aqui, tem que saber de cor isso, tem que saber de cor as regentes das casas, né?
as posições, as casas, as informações das casas, tudo isso tem que saber de cor. Não tem como você seguir em frente sem saber essas informações aqui, tá? Então, hoje já fizemos bastante coisa, temos lição de casa aí para todo mundo gravar, tá? Recapitulando. Regência, quem rege? Júpiter, Júpiter, Marte, Marte, Vênus, Vênus, Mercúrio, Mercúrio, Lua e Sol, Saturno, Saturno. Regência é fundamental, tá? Por que eu preciso saber de regência? Porque aí eu tenho as afinidades, eu tenho planetas específicos aqui que vão mostrar posições negativas e posições positivas, né? Então, existe uma posição que se chama Mula Tricona, né? Então, tem um grau determinado que certos planetas caem nesse grau, é a posição preferida. Então, tem exaltação e tem Mula Tricona, que é uma posição preferida que vai mostrar um mapa forte, né? Quando um planeta cai na casa que ele rege, ele fica forte, né? Então, a Lua está forte aqui, ó. Está em Câncer, a Lua está forte. Marte está debilitado, tá? Então, Marte tá fraco. Só que tem outras combinações aqui que mostrou aquele Marte forte lá. Lembra aqui na casa Marte com 5 pontos? Então, tem outras combinações. Ele tem um corte de debilitação, né? Corte de debilitação exatamente pela Lua, né? Quem está em Kendra com a Lua. Kendra é a casa 1, 4, 7, 10. Kendra da Lua, existe um corte de debilitação. O Sol está em corte e o Marte está junto. Então, a Lua está arrumando esse mapa aqui, mostrando esses dois cortes de debilitação que permitem uma projeção muito grande aí, né? Nós temos outro mais debilitado aqui, nós temos Vênus aqui, ó, em debilitação. Né? Vamos ver aqui se nós temos um corte deste Vênus aqui. Quem poderia cortar a Mercúrio? Mercúrio, aqui, ó. Mercúrio corta aqui, ó. Isso aqui chama-se um outro yoga, um Parivartana. Né? Quem rege a casa dessa casa é Vênus, quem rege essa casa é Mercúrio. Vênus debilitado, e eles trocam, isso é um Parivartana. Então, nós temos um mapa, nós temos 3 planetas debilitados e 3 cortes de debilitação. Isso é presidente na República na certa, tá? Então, isso aqui é fantástico. Os textos falam exatamente projeção muito grande na vida, reconhecimento, cargos altos, tudo isso. Então, 3 planetas debilitados. Então, nós temos 3 planetas debilitados e 3 planetas com corte, tá? Só que essa debilitação, isso é muito, muito complexo um pouco. Nós temos um grau de debilitação exato. Nós temos Então, se nós temos o horário exato, a gente consegue saber exatamente se está debilitado. Então, a gente deixa uma margem ali de debilitação, porque às vezes a debilitação está lá 20 graus de posição determinado signo, e o signo está lá com 5 graus, não está debilitado, mas só que ele está numa casa que ele não se sente bem, então é bem diferente isso, por isso que a gente tem que analisar muito bem os graus, por isso que o mapa tem que ser, um programa tem que ser muito bem de confiança, com os cálculos, e precisa o horário de nascimento que está preciso, porque vai dar uma diferença muito grande nesta informação aqui, tá? Então, bastante complexo, mas tudo isso a gente vai gravando com o tempo e vai ficando fácil. O sistema que eu montei é exatamente isso, que permite você montar mapas e pegar todas as informações e isso e compilando, vai gravando, e então o curso que eu montei é exatamente, você sai fazendo mapas pelo sistema que eu montei, tá? Então, muito tranquilo isso, certo? Então, essas são informações básicas, tá? Os cálculos de amizade e inimizade, isso eu não vou falar agora, porque vocês não vão conseguir gravar tudo isso, isso tem que ser olhado nas tabelas mas essa configuração que a gente tem que entender, tá? Para a gente conseguir fazer uma previsão, precisa saber como é que está a força daquele planeta, como é que ele se sente, como é que está a postura deles, né? Então, nós temos aqui a casa 6, 8, 12, nós temos planetas nessas casas, né? Então, digamos assim, casa 8, todo mundo que cai na casa 8, o planeta que cai na casa 8, ele tem problemas. Nós temos exceções, tem Mercúrio que se sente muito bom da riqueza na casa 8, são exceções. Então, tem coisas que a gente tem que saber como é que funciona. Um vídeo. Opa, desligou uma aqui, ó. Tem uns problemas aqui. Só um pouquinho que eu tô
Deixa eu ver se eu consigo voltar. Caiu aqui uma... Aqui, vídeo, desculpa. Só um pouquinho, pessoal. Pra gente não perder as pessoas conectadas aqui. Aí. Ok, voltando aqui a conexão. Desculpa um pouquinho, pessoal. Ok, voltou. Ótimo, tá? Outro ok, ok. Perfeito. Então, isso tudo é uma forma que a gente acaba olhando os mapas astrológicos e vendo todas essas informações. É complexo? Claro que é complexo, mas ele tem uma dinâmica, uma forma, um sistema que permite como fazer isso, como olhar, fica tudo mais fácil. Então, quando eu comecei a ensinar astrologia védica, eu fui dando um esqueleto, como é que eu trabalho, como é que eu faço, como é que eu monto as informações, tudo isso, né? Então, pra você ter uma ideia, até previsões, você vai estar tudo compilado isso, tem que saber usar essas informações, tem que ter acesso às informações de como fazer isso, né? Então, a astrologia védica, as informações, nós temos que saber, nós temos que ter as informações e usar isso de forma correta, tá? Então, complexo é a nada impossível, né? Então, vamos seguir um pouquinho aqui, tá? Então, quando a gente pega informações, a gente começa a entender o funcionamento de cada planeta. Por quê? Então, a gente pega aqui um planeta. Então, vamos pegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos ver. Vamos pegar a casa 10, a profissão ali. Ah, eu tenho Mercúrio e tenho Sol. Ah, casa 10, Mercúrio. É o cara da profissão, o indicador de profissão. Está na casa da profissão, isso é muito forte. Sol é a personalidade, o que a pessoa veio fazer nessa vida e caiu na casa 10. Ele veio para trabalhar e ter expressão com a profissão. Está debilitado? Está debilitado. Tem corte? Ótimo. Na segunda fase da vida, isso realmente mostrou uma força muito grande. Agora encerrou o outro aqui, só um pouquinho. Tá. Deixa eu colocar aqui. Tá. Tá, desculpa aqui, pessoal, quero ver se eu consigo voltar, que tem muita gente conectada aqui. Tem que fazer nessa vida que é uma cada 10 para trabalhar e ter expressão com a profissão. Está debilitado? Está debilitado. Tem corte, ótimo, na segunda fase da vida, isso realmente. Ok, desculpa aí. Deixa eu voltar aqui. Ele tem um tempinho, tá? Ótimo, voltando aqui. Só um pouquinho, desculpa, pessoal. Ótimo, voltando aqui. Ok, agora sim. Desculpa aí, mas só queria conectar todo mundo, mas a desconectar as coisas a gente perde um pouquinho, tá? Então isso vai dando um geral no mapa, no conhecimento, todas as informações. Então isso acaba sendo algo muito preciso. Por isso que um bom programa precisa ter conhecimento e começar a desenvolver tudo isso, tá? Então, tá? O que eu queria fazer isso e passar uma pincelada para vocês. Hoje. Estamos falando aqui mais de uma hora, falando sobre astrologia, sobre mapas. Por isso que a ideia dessa jornada é realmente mostrar uma compilação de toda essa complexidade, né? Então, isso é bem importante. O que eu quero que vocês façam? Baixe o e-book, entrem lá naquele link, Jornada de Jyotisha Astrologia Védica, coloque seu e-mail, vocês irão receber um e-mail parabenizando pela participação. Ali vocês vão ter acesso aos conteúdos, vai ter um e-book de mais de 200 páginas sobre o que eu falei hoje, sobre essas regras. Então, são informações muito importantes, de um trabalho bem compilado, tá?
Vai estar disponível essa aula ali no vídeo, no primeiro vídeo, eu já vou colocar ali o link para quem perdeu rever, tá? Então, tudo isso vai estar disponível. Então, acabei passando uma parte básica, muita informação ali, muito, para ter um entendimento dessa parte. Não adianta eu falar mais, porque vai embaralhar muito a cabeça do mundo, não é esse o objetivo, então. Voltando. Precisamos ter conhecimento, um material fidedigno, uma forma, um sistema de conhecimento para a gente conseguir trabalhar com a astrologia védica. Estudando, aprendendo, fazendo mapas, tá? Esse é o nosso caminho. Então, isso que eu queria passar hoje, tá? Sobre a primeira parte da jornada de Jyotisha Astrologia Védica, tá? Participem, mandem informações. Eu não consegui responder as perguntas porque eu estou agora falando com vocês. Depois eu vou olhar ali e vou responder e a gente vai interagindo melhor, tá bom? Então, sim, nós iniciamos o trabalho com um mantra para Ganesha, nós temos que encerrar com um mantra para Ganesha. Bem simplesinho no começo. Então, inspiremos. Om, Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Namastê. Obrigado e participem.